Ok, amados, segunda parte da segunda aula. Vamos aí, tá o gráfico aí para vocês darem uma olhadinha com esses olhinhos bonitinhos que Jesus deu para vocês, né? Falando dos dons, por incrível que pareça, vamos falar um pouquinho, né? Porque entre esses dons aí que do Espírito Santo, de Deus e de Jesus, existem dons aí que eles são adstritos, vamos dizer assim, vinculados ao aconselhamento. Olha aí, as características, são 9 dons, né? Carismáticos, que está em 1 Coríntios 12, 7, 11. 7 dons de operações ou de trabalho, que está em Romanos 12, 6, 8. E 5 dons, né, de ministério ou de ofício, que está em Efésios. Veja que em Coríntios, esses dons aqui são oferecidos ou doados pelo Espírito Santo. Finalidade, evangelizar, testemunhar. E aqui uma coisa interessante, palavra de sabedoria ou da sabedoria. Veja que não tem um dom de revelação, né? Mas Deus revela uma palavra de sabedoria para a pessoa. Então a palavra de sabedoria ela tem a ver com aconselhamento. Inclusive aqui, embora não esteja lançada, a palavra de conhecimento. Quando Deus permite que o conselheiro, com a interação, ele começa a perceber algo mais do que aquilo que o aconselhado está falando. Muitas vezes o aconselhado não fala tudo, irmão. Ele vai esconder alguma coisa. Ser humano é assim, quando vem com pecado, vem pecado e continua pecando. E você só vai saber posteriormente, ou talvez acaba nem sabendo. Principalmente quando você trata no aconselhamento com marido e mulher. Se vier só um, você vai ouvir só um lado. Se você não consegue ouvir o outro, então, olha, não tem como mudar porque o meu esposo não vem. Bom, irmão, então nós vamos ter que tratar eu e você vai ter que mudar é você, então. Já que seu esposo não vem, então não tem como, não é? Mas aí tem profecia, variedade de língua, interpretação de língua, dons de, né, aqui ó, entra aqui como, que esse primeiro é o dons de elocução, né? Palavra, sabedoria, falar, conhecimento, profecia, variedade de língua, interpretação, tudo lido ao falar, elocução. E aí entra aqui uma palavra de sabedoria, que é dons de governo, também é a palavra de sabedoria. Quantas pessoas você precisa aconselhar porque ela não sabe nem usar muitas vezes o dinheiro, ganha 100 e gasta 500, irmão, isso é uma coisa tão simples da pessoa entender e muitas vezes não faz. A pessoa, você vai aconselhar, a pessoa está com problema de dívida, a pessoa está com problema, olha, é uma lástima. O terceiro grupo de dons aqui dado pelo Espírito Santo seria dons de ação, né? Dons da fé, dons de curar, operação de milagres ou de maravilhas, discernimento de espírito. Esses são os dons conferidos pelo Espírito Santo. Os dons conferidos por Deus Pai, que está em Romanos 12, 6, 8. Também, né? Finalidade, para a igreja. Ó, dom de ensino, olha aqui que maravilha. Dom de exortação, ligado estritamente com aconselhamento. Exortar, né? Trazer no caminho, esclarecer com amor. Novamente, dom de profecia, que aí é palavra, né? Dom de presidir. E aqui tem muito aí de pastores, né? Cada um tem pastor que tem esse dom aqui, tem pastor que não tem, vai ter que ter alguém que trabalhar com ele, enfim. Dom de ministério, ministério é o quê? Serviço, né, irmão? A gente fala, eu tenho um ministério. Ministério é serviço. Dom de contribuição, que contribui? Contribuição financeira. Às vezes o irmão, ele não dizima, irmão, mas ele oferta. Né? E exercício de misericórdia, né? São dons conferidos por Deus Pai, por assim dizer, que está em Romano. Destaca dom do Espírito Santo, palavra de sabedoria, estritamente ligado com aconselhamento. Palavra de conhecimento, aconselhamento. Palavra de sabedoria aqui em dons de governo. Aqui, em dons do operações ou de trabalho que é dado por Deus Pai, nós temos aqui a exortação como destaque, não é? Mas eu acho interessante essa parte aqui, ó, de ministério e serviço. Eu entendo que nós que estamos no aconselhamento devemos orientar muitos daqueles irmãos que talvez você aconselhe, a assumir alguma coisa na igreja. Sabe, tem um ditadinho lá no mundo que cabeça vazia, né, cabeça do inimigo. Muitas vezes a pessoa quer fazer alguma coisa, a pessoa quer se sentir valorizada dentro da própria igreja. Então começa a trabalhar, ver a pessoa, o que ela pode, né, servir a obra de Deus e quem sabe você consegue, né, ganhar não só uma alma para Jesus, mas para servir a Jesus também no ministério. E 5 dons que nós falamos aqui de ministério, né, ou de ofício, que está em Efésios 4:11, que é conferido pelo Senhor Jesus. De liderança, serve para liderança e serviço. Dom de mestre, que está ligado ao ensino, né, dom de profeta,
apóstolos, olha aqui, irmão, e pastores, olha que maravilha, pastores aqui, conferido pelo Senhor Jesus, por fim evangelista. Então, resumindo, entre os dons carismáticos existe aconselhamento? Sim. Palavra de sabedoria, com certeza. Palavra de conhecimento, talvez. Entre os dons de operações de trabalho existe aconselhamento? Sim. Exortação, olha aqui, irmão. Entre os dons de ministério de ofício existe aconselhamento? Sim, ó, pastorear. Nossa. Então está aqui. O aconselhamento e sua relação com o dom da palavra de sabedoria. Muitas vezes associado ao dom da palavra do conhecimento e dom de profecia. É uma capacitação espiritual, irmão, para compreender e saber coisas profundas dos mistérios espirituais. Conhecer a mente de Deus, vamos por assim dizer, né? Aqui o apóstolo São Paulo diz assim, como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento, sua sabedoria. Quem pode explicar suas decisões? Quem pode entender seus planos? Como diz as Escrituras, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselho? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele e tudo existe por meio dele. Glória a Deus para sempre. Está lá em Romanos 11:33. Entendemos ainda, irmão, que o aconselhamento é uma capacitação ainda de entender a mente de Deus manifestada através muitas vezes de sonhos. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse ao Deus do céu. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É Deus quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios, entendimentos aos inteligentes, revela o profundo escondido. Irmão, às vezes no tratamento de aconselhamento, você vai saber de coisa da pessoa, ou vai aparecer coisa à tona que você não esperava. É o Espírito Santo tratando com a pessoa e mostrando para você ajudar a pessoa. Continua o versículo. Conhece o que está em treva e com ele mora a luz. A ti, ó Deus, Deus dos meus pais, eu te rendo graças, eu te louvo, porque tu me deste sabedoria, me deste poder e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque não fizeste saber este caso do rei. Lembra que o rei, aí que ele está falando em Daniel 2, é o rei Nabucodonosor. Ele teve um sonho e ele não conseguia interpretar. E aí ele chama lá os magos, aquelas coisas, e aí tem um servo de Deus que é capacitado. Na verdade, esse servo de Deus recebe de Deus e aconselha o rei no final para que ele tome uma providência. Olha, Nabucodonosor, está acontecendo isso, eu vou te aconselhar, hein? Faça isso, hein? Terceiro aspecto do aconselhamento é a capacidade de transmitir verbalmente um saber, né, pelo dom da palavra, da sabedoria, né? Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém sabedoria do mundo, desse século, nem de poderosos dessa época que se reduz a nada, mas falamos da sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Então esse é um outro aspecto do aconselhamento, com relação à palavra de sabedoria, né? Agora vamos ver aqui, o dom da palavra de sabedoria pode se manifestar por aconselhar. Aconselhar, claro, com sabedoria. Olha aqui, ó, o que José disse. Após ele ter aquele sonho das vacas magras e vacas gordas, foi isso, né, pastor? Vacas magras, vacas gordas, espigas magras, espigas gordas, né, pastor? Foi isso? Ele, então, Deus revela para ele algo que ia acontecer. E olha aqui, que ele diz por Faraó, agora, pois, escolha Faraó, ele está aconselhando. Um homem ajuizado e sábio. Ele está mais do que isso, ele está direcionando. E o ponha sobre a terra do Egito. E o conselho foi agradável a Faraó e a todos seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura um homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. O dom da palavra de sabedoria é a capacidade de aplicar a sabedoria de Deus para resolver problemas que são enigmas, né? Por exemplo, administrar o problema como foi o caso de José no Egito, Salomão no governo de Israel, ministrar justiça, né? Você vai ver isso muito em 1 Reis, você vê muito Davi trabalhando, né? Salomão, quando ele faz aquele julgamento daquelas duas mulheres, né? É um Deus dando sabedoria para ele, não é? O aconselhamento e sua relação com o dom de exortar.
Vamos lembrar, irmão, que a palavra exortar vem de exortare, e significa completamente transformação. É para fora lembra? Ó, ex-casado, ex-isso, e separação. Movimento para fora. E ortare é encorajar. Então exortar é encorajar. O significado de encorajar, fazer crescer. Então exortar não é como muitas vezes é equivocado. A gente acha que exortar dá um puxão de orelha, mas na verdade é encorajar a pessoa. Essa palavra, como nós já dizíamos no começo, vem do grego paraineó, e que já foi falado antes. Exortar é um dos 7 dons concedidos por Deus. Em Romanos 12, versículo 8, eu peço que o irmão consulte aí a sua rapadura evangélica, por assim dizer carinhosamente, né, sua Bíblia, né, porque a Bíblia é uma coisa doce, por isso que eu estou brincando aqui. Mas dá uma olhadinha em Romanos 12, 8, nós já falamos desses dons ali em cima. Muitas vezes, esse dom é associado ao dom de ensinar, dom de mestre e até mesmo dom de profecia. Às vezes o pastor está pregando e você está falando, nossa, essa palavra veio para mim. Não é? Olha, como é que é Deus, de alguma forma, usando o pastor para exortar, vamos dizer assim, não é? E você recebe aquilo, é com espécie de um conselho. Se você aplicar na sua vida, você pode, naturalmente, claro, ter uma alteração. Você pode ter uma alteração, claro, para melhor. O dom de exortar deve ser exercido com dedicação, né? Paráclesis, né? Por assim dizer, autoridade, mas com muito cuidado. O que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que quem anuncia a mensagem de Deus fala para pessoas. Pessoas são aquelas que vivem entre nós, conosco. Pode estar ferida, pode estar machucada. A palavra de Deus diz que nós devemos ajudá-la, dando-lhe coragem e consolo. Está em 1 Coríntios 14, 3. O dom de exortar deve exercer ação de cura física, mental, emocional, espiritual e existencial, e não apenas uma correção. Não é? Nós falamos do paraineó, ou notétel, que é um verbo, notesis, que é um nome no grego, que significa aconselhar, advertir, repreender, admoestar, corrigir, enfim, trazer à memória, né? Vamos dizer assim, fazer recordar, alentar e animar. O dom de exortar, então, visa levar a pessoa a uma transformação, a ponto dela querer mais o Evangelho, dela querer ser uma imagem de Cristo, não a pessoa se afastar. Nós não podemos confundir o dom de exortar, não é, com uma repreensão quando a pessoa continua no erro, no pecado. A pessoa errou uma vez, você aconselhou, você falou com ela, a pessoa erra 2 vezes. Aí diz a palavra de Deus, né, se eu não me engano é Mateus 5, não tenho certeza se é Mateus 5 ou é 15, aí você tem que conversar com o irmão. Aí você conversa com o irmão fora daquele lá, leva 2 pessoas, testemunha, conversa com ele, ele não muda, aí você vai levar para o pastor. Né? Porque se for levar todo o problema para o pastor, como é que fica? Fica complicado. Por isso que essas lacunas dentro da igreja devem ser preenchidas por pessoas, que eu digo, pessoas espirituais. Então, o dom de exortar visa levar a pessoa a uma transformação. Nós temos, com a exortação, fazer que a pessoa ame mais o Evangelho e não menos. Isso é importante, não é? Porque senão, se nós usarmos a exortação, ou seja, o aconselhamento na forma de exortação, bem entendido, e a pessoa se afastar de Cristo, e aí para nós vamos ter pelo menos conosco, nós vamos nos sentir frustrados. Muitas vezes, irmão, embora isso não seja culpa do aconselhador, muitas vezes o aconselhando, ou aquele que recebe o conselho, na verdade ele quer ouvir algo da boca dos outros que ele gostaria de falar. Então nós temos que pedir muita sabedoria para Deus. Eu não tenho que falar algo por irmão para que ele se sinta agradável. Não é? De repente você está aconselhando o marido e o marido fala que o problema está todo na mulher. Aí você é um cara marido também, você é casado, você fala, não, mas as mulheres são assim mesmo. Não, não, irmão, vai devagar. Procura saber. A palavra de Deus diz que eu tenho que ouvir os 2 lados. Não é? Por isso que é importante o julgamento. Por isso que eu gosto da questão do direito, porque o direito é uma ciência que ouve os 2 lados. E quem está em cima tem que ser espécie de um sociólogo. Tem que olhar por cima. Né? Tem que olhar de cima para ver os 2 lados e para ver como pesa a balança, para ele tirar um julgamento. É por isso que o símbolo da justiça é uma balança. O aconselhamento e sua relação com o dom de pastor. O dom de pastor muitas vezes é associado ao dom de mestre. Claro, cada vez que o pastor vai pregar, ele está ensinando. Não é? E muitas vezes a pregação ela vai muito, muito além de uma simples pregação. Por isso que ele está falando que muitas vezes o dom de pastor
é associado ao dom de mestre e também ao dom da palavra de sabedoria. Por que ao dom de palavra de sabedoria? Porque eu vou repetir, porque muitas vezes Deus está usando o pastor para falar uma palavra de conhecimento, de ciência a respeito de alguma coisa que talvez nem o pastor saiba, mas as pessoas que estão ali sabem. E talvez o pastor saiba, né, do que ele está exatamente falando do assunto com muita excelência, de maneira tal que aquela pessoa que está ali entre o rebanho, ela é alertada. Ela, né, recebe, vamos dizer assim, na minha palavrinha aqui, meio chuca, um insight. E ela começa a dizer, nossa, meu Deus, olha isso que o pastor falou, é importante. Então, o dom de pastor, muitas vezes é associado ao dom de mestre e ao dom da palavra de sabedoria. Ou seja, é um aconselhador. O pastor deve sempre se espelhar em Jesus, claro. 1 Coríntios 11:1. Jesus disse que eu sou o bom pastor, e ele disse lá em João 10, não é? O pastor deve se espelhar em Jesus, 1 Coríntios 11:1. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. João 10:11. A função principal do pastor é cuidar do rebanho. Rebanho aqui nós estamos falando de igreja, né, irmãos? Pastorear o rebanho de Deus que há entre vós. Veja que ele fala interessante, ele fala pastorear o rebanho de Deus que há entre vós. Rebanho que há entre vós. Ou seja, é um grupo de pessoas a quem Deus deferiu aquela responsabilidade para aquela pessoa. Não é o pastorear por internet. Eu estou deixando isso claro, irmão, sabe por quê? Porque o aconselhamento também não é feito por internet, irmão. Não é? O aconselhamento tem que ser pessoal. Hoje, por conta desse abençoado desse coronavírus, é que nós estamos falando assim. Mas na verdade, isso deveria ser ao vivo. Então a função do pastor aqui é cuidar do rebanho, pastoreando o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas de forma espontânea, como Deus quer. Isso significa chamada, boa vontade, amor. Nem por sorte da ganância, como diz o mais de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados. Olha que o São Pedro fala, tornando-vos modelo do rebanho. Então o pastor, ele é um aconselhador também na função dele. Veja como isso está tão inserido dentro da Bíblia, irmão. O pastor, claro, aqui ele acrescenta ao mestre, o pastor cuida da sã doutrina, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de tal modo que tenha poder tanto para exortar pelo ensino, olha, exortar pelo ensino. Olha que interessante. O que é exortar? Trazer no caminho. Trazer para a realidade, esclarecer pelo ensino, como para convencer. É isso muitas vezes que o aconselhador vai falar com o aconselhando. Fala, amigo, o que você está fazendo aqui não é bom, será que não é melhor mudar? Passa a responsabilidade para ele, será que não é melhor ver de outra maneira? Então ele vai tentar, claro, sempre colocando o Espírito Santo na frente, ajudar a convencer aqueles que são contraditórios, que se contradizem, né? Como está dito lá em Tito 1:9. O pastor, ele é um administrador da igreja. A palavra de Deus diz que ele deve governar bem a casa, criar os filhos sob disciplina, com respeito, pois se alguém não souber governar a casa, como cuidará da igreja de Deus? Claro, quando ele está cuidando, ele está naturalmente, ele está alimentando. E quando eu falo alimentar, e quando você falou, e quando nós falamos que o aconselhamento é muito mais do que um simples encontro, né? O aconselhamento pode ser uma palavra de sabedoria, palavra de ciência, de conhecimento, de exortação, de ensino. Você vai ver que o ministério pastoral tem muito a ver com isso. Porque grande parte, não é, pastor Valtinho, do ministério do pastor é realizado também em cima do púlpito, não é verdade? O púlpito é um local onde o pastor está alimentando a ovelha dele. E muitas vezes com, naturalmente, palavra. Então o ministério pastoral visa a edificação da igreja. Irmão, entenda, igreja somos nós, 1 Coríntios 3,16. Certo? Se o pastor, o ministério pastoral está edificando a pessoa, ele está fazendo um trabalho maravilhoso. Por quê? Porque a igreja está recebendo, ele está passando como se fosse um conselho que vem de Cristo, está passando para a igreja está recebendo, e está conduzindo o povo à estatura de Cristo. Para, naturalmente, realizar o ministério que Deus deu. Está aí em Efésios 4, 11, 16. O aconselhamento, ele está implícito no ministério pastoral. Nós falamos isso. Aqui está dito que o pastor ele adverte, ou pelo menos deve advertir a todo homem, ensinar todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo.
Por isso que o pastor fala, eu quero levar você aos pés de Cristo. Olha, o dia que eu estiver lá na eternidade eu quero ver vocês lá com Cristo. Né? A preocupação do pastor é saber que um dia ele vai estar lá com Deus e vai ver essas ovelhas. O pastor, como diz no grego, no poimen, é um guardador de ovelhas, protetor. Irmão, protetor e provedor tem tudo a ver com aconselhamento. Não é? Quantas vezes você dá uma palavra para a pessoa, uma palavra boa para ela, fala, não faça isso. Você está protegendo a pessoa, não é? Dela fazer algo errado. Toda pessoa com dom ministerial do pastor também deveria ter um cargo pastoral e, inclusive, aconselhar. E muitos usam o aconselhamento como forma, infelizmente, de impor sua autoridade ególatra. Olha o que eu disse aqui, irmão. Você é um aconselhador. Você pode ser um diácono. Você pode ser um líder de um ministério. Você pode ser um pastor. Você pode ter qualquer cargo dentro da igreja. Mas tudo isso não pode, o seu ego não pode ser maior. Por quê? Porque nós não podemos usar o que Deus nos deu para nossa satisfação pessoal. É para o crescimento do ministério. Você pode ficar feliz com a realização do ministério, mas você não pode usar isso como uma espécie de autoridade. O que é autoridade ególatra? O cara só olha para ele. Então, se Deus te deu um dom, por exemplo, olha de aconselhamento. Usa isso com sabedoria, irmão, para levar pessoas aos pés de Cristo. Tá? E tem muitas pessoas, irmão, que às vezes não tem nenhum cargo pastoral, mas você sabe que eles foram investidos no ministério pastoral. Deus, a chamada é de Deus, não é do homem. Quantas vezes vocês conhecem uma pessoa que ela não tem um curso, mas cuida de uma igreja? Então nós devemos separar, né, o cargo pastoral e o pastor. E devemos entender que pode haver o cargo pastoral sem o pastor, pode haver o pastor sem o cargo pastoral, mas pode haver o pastor com o cargo pastoral, não é, o Valtinho? É assim? Na nossa igreja, por exemplo, para você ser pastor, você tem que passar por um curso, não é? Sim. Você tem que fazer um curso de obreiro, você tem que ser o que vai lá na convenção, ser ungido, é o cargo. Ser aprovado numa prova. Aprovado numa prova, é o cargo. E a chamada. Sim. Então isso é importante, é muito importante, irmão. Desenvolvimento dos dons espirituais, até chegar a ser um imitador de Cristo. O crente deve se empenhar na busca dos melhores dons. A palavra de Deus diz que procurai com zelo os melhores dons. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Quem tem chamada para aconselhamento, irmão, certamente Deus vai prover com palavra de sabedoria, exortação, pastoreado, palavra de ciência, discernimento, irmão. Discernimento, não é? Por quê? Eu estou dizendo, às vezes o irmão está lá dentro da igreja, a gente ora e acha que é um espírito, que é uma coisa, e não é. Deus pode te prover com um dom de ensino, de mestre. Mesmo quem não tem dons, pode aconselhar. Tem que ser uma pessoa espiritual. Qual é o principal requisito que eu acredito para aconselhar? Primeiro, ser convertido. Segundo, se possível, ter passado pela experiência pela qual você vai aconselhar. Terceiro, se você tiver um pouco de conhecimento de aconselhamento pastoral e Bíblia, vai muito bem, obrigado. Mesmo quem tem dom, deve melhorar, claro. Deve ser sensível à voz do Espírito Santo, como diz a palavra. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvir da voz, não endureça o coração. O Espírito Santo é o Consolador. A palavra de Deus diz, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Consolador, Espírito Santo a quem o Pai enviará, em meu nome, esse vos ensinará. Inclusive nos ensinará a aconselhar, irmão. Ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Isso está em João 14, 16, 26. Consolador é o parácletos, do grego que significa consolador, intercessor, advogado, defensor, exortador, estimulador, irmão. Tem a ver com aconselhamento aqui, ó. Você, né, levantar a autoestima da pessoa. Como tem crente de cabeça baixa dentro da igreja? Alentador. Atributos do Espírito Santo sobre o Messias. Aí ele fala aqui terminando aqui, que o Espírito Santo de Deus, do tronco de Jessé sai um rebento, das suas raízes um renovo. Repousará sobre o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento. Olha que a sabedoria está com as coisas do dia a dia. Entendimento tem a ver com a cognição. Espírito de conselho, Espírito de força, Espírito ainda de conhecimento das coisas naturais,
do mundo, da natureza, e de temor do Senhor. Está em Isaías 11. Um dos nomes de Jesus é conselheiro. A palavra de Deus diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Irmão, se você tinha alguma dúvida que o aconselhamento está dentro da Bíblia, está aí, ó, desde o Velho Testamento. A ética cristã no aconselhamento pastoral. Sem ética, o aconselhamento não será teológico. Princípios gerais de ética cristã. Respondeu Jesus: ama o Senhor, teu Deus, todo o seu coração, sua alma, seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é: ame seu próximo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Todo pecado que a gente comete é contra Deus. Mas você notou que todo pecado é contra o ser humano, na verdade. Todo é contra o ser humano. E quando você peca sozinho, você peca contra o seu corpo só. É você e Deus. Então, ame seu próximo como a si mesmo. O próprio Jesus disse, esse é o maior mandamento. Então, um requisito para eu fazer, aconselhar, é eu gostar de mim mesmo. Por isso que muitas vezes você vai precisar passar por um aconselhamento, irmão. Talvez é você que esteja precisando do aconselhamento. Para que você possa ter a sua mente renovada, seu coração renovado, você ser espiritualmente, né, transformado. E aí tem umas porções aqui da Bíblia que são muito importantes você ler, para você entender de aconselhamento. Provérbios, Eclesiastes, Tiago, Mateus 5 a 7. Epístola de Paulo, eu falo de Romanos. Romanos, especialmente 12 a 15, mas Romano é maravilhoso. 1 Coríntios 12, 16, Gálatas 5, 6, Efésios, Colossenses 3, 4, Timóteo. Aí, são porções. Se alguém afirmar, diz a palavra de Deus, João 4, 20, 21, 1 de João, eu amo a Deus, mas odeio seu irmão, é um mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem não vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Perdão, quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Pois ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ama também seu irmão. 10 regras ou 10 sentimentos dos relacionamentos humanos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, resistam-se de profunda compaixão. Primeiro, que é um coração compassivo, misericordioso. Bondade, que é benignidade. Humildade, respeito. Mansidão, que é a pessoa que se deixa ensinar. Paciência, que é a longanimidade, vai com o tempo, vai segurando a barra. Suportem-se uns aos outros, suportar. Perdoar a queixa daqueles que estiveram contra outros, perdoar. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor. Lembra? O amor é o melhor dos dons. Ainda que eu falasse língua de homem, de anjo, ainda que desse meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, a paz de Cristo, outra qualidade, outra regra, a paz de Cristo seja seu juízo em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. E sejam agradecidos sempre a Deus. Onde você vê isso, irmão? Todas essas regras, esses sentimentos. Colossenses 3, do versículo 12 a 15. Desses 10 sentimentos mencionados por Paulo, em Colossenses 3, 12 a 15, 3 merecem destaque, muito destaque. Suportar, amar e perdoar. Irmão, se há uma coisa difícil, mais difícil do que suportar, é perdoar. Mas ele está dando destaque para isso. Vivendo assim não significa que a pessoa não venha a ter problemas. Todos nós poderíamos ter problemas, mas com certeza os problemas serão menores e em menor intensidade. Concluindo, irmão, aqui para nós terminarmos esse trechinho hoje. Sem o conhecimento da palavra de Deus, sem a ação do Espírito Santo em sua vida, sem ética cristã, nenhum conselheiro que se diz cristão estará realmente fazendo aconselhamento pastoral. Eu gostaria de ler um trechinho de uma coisa rapidinho. Eu vou pedir para o meu pastor que está aqui, coitado, está aqui me ajudando, deixa eu usar fazeres dele. Viu, Valtinho? Só Deus que pode te devolver isso, viu, meu amigo? O Valtinho está aqui, é o meu pastor, e ele vem aqui na minha casa para me ajudar a gravar isso aí, viu, meus amados? Eu vou ler uma oração aqui, que é uma oração de serenidade, que é do grupo de recuperação, celebrando a recuperação, e que é utilizado sempre que vamos começar uma reunião.
Deus, conceda-me serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar. Conceda-me coragem para mudar o que posso. Conceda-me sabedoria para saber discernir uma coisa da outra. Que eu possa viver um dia de cada vez, que eu aprecie o momento de cada vez, que eu receba as dificuldades como um caminho para a paz, que eu aceite, assim como Jesus fez e aceitou, este mundo pecaminoso, como ele é, e não como eu gostaria que ele fosse. Eu confio que o Senhor fará tudo dar certo, se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser feliz, razoavelmente feliz nessa vida, e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Olha que coisa bonita, né? Isso é de um homem que teve uma transformação muito grande na vida dele, conseguiu se libertar de um vício, e ele fez então ele participa desse ministério, e ele fez essa oração. Chama-se Reinhold Niebuhr. Amém, amados? Vou pedir aqui para o meu pastor estar fazendo uma oração de fechamento. Agradeço a vocês. Deus os abençoe. Até a próxima aula. Não esqueçam, leiam a lição 1, leiam a lição 2, façam suas questões todas. E se você puder, vai adiantando a lição 3. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você, querido aluno. E eu também sou professor de TQ, amo esse ministério. Vocês que estão no último trilhando a última caminhada, né? O último trecho dessa caminhada no TQ, que Deus abençoe vocês ricamente, que possa ser despertado esse desejo e esse dom de aconselhamento no coração de cada um. Quero orar por você e orar com você, que você participe também comigo nessa oração. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por essa aula que foi ministrada. Jesus. Mais uma aula, mais momentos, palavras que foram direcionadas pelo Teu Santo Espírito, que eu tenho certeza que ficarão guardadas no coração de cada um que está ouvindo, Pai. Assim que eles tiverem contato com essa palavra que foi gravada, com essa aula que foi gravada, que Teu Espírito Santo também possa ir trabalhando no coração, abrindo a mente, abrindo o entendimento deles para que eles possam estar aptos, preparados e desejosos por receber esse dom, que é o dom maravilhoso de estar aconselhando, de estar ajudando. Pai, que o Senhor venha capacitar cada aluno, que a cada dia mais capacitar o pastor Sidney, professor dessa disciplina, até o final dessa aula. Abençoar e capacitar todos os professores, os alunos dos demais anos, a parte diretiva do Instituto Teológico, secretaria, que o Senhor esteja sustentando cada um deles, Pai. E esses alunos possam ter uma semana abençoada, de paz, Pai. Que o Senhor venha nos livrar desses males que nosso mundo tem vivido, desse vírus e tantas outras pestes que já estão previstas na Tua palavra, Pai. Nos dê sabedoria para lidar com aqueles que precisam de uma palavra amiga neste momento, Senhor. Que o Senhor nos dê ousadia também para, nesse momento de crise, poder falar e anunciar a Tua palavra, Pai, com autoridade, em nome de Jesus. Amém.